Meu nome é Luana, eu vou apresentar um vídeo falando um pouquinho sobre artrologia. A artrologia, ela está presente no nosso esqueleto, como ela tem a função de juntar, né, os nossos ossos, fazendo essa junção. Está também envolvida no o crescimento dos nossos ossos e também presente em algumas modificações, principalmente no corpo da mulher, em trabalho de parto, fazendo com que mude essa estrutura para que possibilita o parto. Então, a gente vai ver que tem 3 tipos de classificações dessas articulações, que vai variar o tecido composto, também a mobilidade e a sua estrutura, tá? A gente vai ver a articulação fibrosa, que é uma articulação imóvel. Vou falar bem certinho e apresentar algumas imagens para que a gente consiga gravar, memorizar esse tipo de articulação. Depois a gente também vou falar um pouquinho sobre a articulação cartilagínea, que é uma articulação limitada, tá? E depois a gente também vamos ver a articulação sinovial, que é uma articulação bem importante, que a gente vai ver a sua função e as suas características dentro do papel da artrologia. Falando um pouquinho sobre a articulação fibrosa, ela é um tipo de articulação bem importante. Ela é uma articulação imóvel, ela não apresenta nenhum tipo de mobilidade que possa ser feito, e ela está presente, ela é importante entre a união que ocorre entre os ossos e as cartilagens. Então a gente tem 3 tipos desse tipo de articulação fibrosa. A gente tem a sutura, que está presente principalmente no crânio, fazendo a junção entre os ossos do nosso crânio, o osso parental, o osso temporal. E a gente também tem 3 tipos dela, que ela pode ser ela pode ser plana, como ela também pode ter um aspecto denteado ou serras, que faz a ligação, que eu já vou colocar uma imagem para a gente distinguir, ou ela pode também se apresentar escamosa, né? E aí depois a gente tem a articulação sindesmose, que é uma articulação que também é presente o tecido conjuntivo fibroso, que faz a união dos ossos à distância. Por exemplo, a gente tem o rádio e a ulna, né? Nossos ossos inferiores. Então, o que vai apresentar o rádio e a ulna? Para que aconteça essa união, ali vai estar presente esse tipo de articulação, tá? E depois a gente também tem presente no rádio e na ulna também está presente esse tipo de articulação. Aí depois a gente tem a gônfose, que é um tipo de articulação que está presente na nossa mandíbula e no nosso maxilar. É um exemplo bem clássico entre a união entre o nosso dente e ao nosso osso. Ali, intermediando, a gente vai ter a articulação chamada gônfose. Então, ela vai fazer esse intermeio. Esse é um exemplo que a gente pode distinguir bem. A articulação cartilagínea é esse tipo de articulação que faz a conexão entre os ossos. Está presente uma cartilagem chamada hialina ou uma fibrocartilagem. Esse tipo de articulação apresenta pouca mobilidade,
pequenos movimentos presentes nesse tipo de articulação. A gente tem dois tipos presentes. A gente tem a sincondrose e a sínfise. A sincondrose é um tipo de articulação que vai apresentar uma cartilagem chamada hialina. Ela vai estar presente nas articulações temporárias, ou seja, presente na fase criança para a fase adulta. Esse tipo de articulação de sincondrose vai substituir, né? Ela vai estar presente temporariamente quando o osso apresentar crescimento, ela vai sumindo. Então, é um tipo de articulação temporária, que vai ser substituída pelos ossos, né? Aí, a gente também vai ver a articulação sínfise. A sínfise vai estar presente um tipo de fibrocartilagem. Essa fibrocartilagem ela vai estar presente entre as nossas vértebras, fazendo um amortecimento do impacto, né? E também vai interpõe as vértebras dos ossos púbicos também. Ela também vai estar nessa região púbica do corpo humano. As articulações sinoviais é um tipo de articulação que está presente em a gente efetuar um movimento de chutar uma bola, de movimentar os braços, de caminhar. Então é uma articulação super importante, né, para a gente efetuar o nosso movimento. E é uma articulação que possui bastante movimento, que a gente possibilita a gente fazer. Esse tipo de articulação a gente é caracterizado pela presença de uma cápsula articular, né? E é responsável pela união entre os ossos. E nessa articulação encontramos elementos constantes e inconstantes. Os elementos constantes presentes nessa articulação, a gente tem a cartilagem articular, a cápsula articular, o líquido sinovial e a cavidade articular. Depois dos elementos inconstantes vão estar presentes os discos, os meniscos, os lábios e ligamentos. Agora, falando um pouco da cápsula articular. A cápsula articular ela é constituída por uma membrana fibrosa externa e por uma membrana interna sinovial. E agora, o líquido sinovial ele é formado por uma membrana sinovial. E a cavidade articular presente nessa articulação é um tipo, essa cavidade ela é constituída, preenchida por um líquido sinovial que vai ter o propósito de lubrificar essa articulação e evitar atrito entre as superfícies ósseas, né? E aí os discos articulares vão ter um papel importante, vai fazer com que duas superfícies ósseas possuem um movimento discordantes que possam articular entre si. Esse tipo de articulação a gente pode encontrar na temporomandibular. Esse tipo de articulação a gente pode encontrar. Depois a gente vai ter os meniscos. Os meniscos, ele é a articulação, os discos articulares são formados por uma
fibrocartilaginosa. E os meniscos também são formados pela essa mesma fibra. Os meniscos, eles apresentam uma forma de uma meia-lua e estão presentes como agem, né? Eles têm o papel de amortecedores do peso e permite a estabilização da articulação do nosso joelho. Então, é uma articulação que está presente em nosso joelho, uma articulação bem importante. E daí depois a gente tem o lábio articular. O lábio articular é uma estrutura que apresenta uma forma de anel e amplia as superfícies articulares. Depois a gente tem os ligamentos, que também estão presentes. São estruturas que apresentam uma forma de uma fita modeladora, rica em fibras de colágenos e elásticas que ajudam na fixação dos ossos. A base estrutural desses ligamentos está, que a gente vai ver depois adiante, na miologia, é a parte dos músculos, né? Então, esse tipo de articulação, as articulações sinoviais, elas permitem que a gente faça movimentos de flexão, de extensão, de rotação, né? Então, é um tipo de articulação importante, porque se caso não existisse essa articulação, a gente perderia os movimentos que a gente faz durante o dia. Em todos os momentos a gente precisa fazer esses movimentos. Então, a gente viu toda essa classificação da artrologia, falando um pouquinho de cada articulação, a importância da sua constituição. Então, esse foi o vídeo que eu apresentei falando um pouquinho da artrologia. Obrigada!